Amém. Paz do Senhor, amada igreja. Vocês podem estar se assentando. Eu quero só testemunhar algo aqui para quem esteve no culto passado. Nós oramos pelo Zeca e pela Fátima. O Zeca estava na UTI pelo Covid, a Fátima tinha tido um infarto, estava hospitalizada. Então eles estavam, tá, amados? Eles já estão em casa, glória a Deus, né? Deus é tão tremendo, né? E mesmo dá uma salva de palmas para o Senhor. A oração do justo pode muitos seus efeitos, né? Então, olha só que tremendo isso, né? Nós podemos testemunhar a mão do Senhor sobre a vida desses amados. E hoje nós vamos começar uma minissérie, não é uma série, vai ser uma minissérie de 3 capítulos, né? Então serão 3 cultos. Nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo, amém? Então olha só, eu quero que você desperte em teu coração o desejo de realmente entender, de realmente compreender quem é o Espírito Santo. Porque muitas vezes nós nos relacionamos com o Espírito Santo como sendo uma bênção de Deus sobre as nossas vidas. Mas o Espírito Santo é Deus, amém? Nosso Deus é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós precisamos ter esse relacionamento com o Espírito Santo. E a verdade é que nós temos relacionamento com quem nós conhecemos, verdade? Né? Você tem relacionamento com aquele que você conhece. Então nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Muitas vezes nós falamos dele, mas não paramos para pensar e realmente compreender quem é essa maravilhosa pessoa do Espírito Santo. Estamos no nosso ano de santidade ao Senhor. E sem santidade ninguém verá a Deus. E sede santos como eu sou santo. Santo Espírito de Deus, né? Então nós precisamos do Santo Espírito em nossas vidas para nos conduzir a essa santidade que realmente agrada ao Senhor. O Espírito Santo, ele sonda os nossos corações, ele nos conhece e somente ele pode nos revelar e nos convencer do pecado. Sabia que eu posso falar um monte aqui para vocês sobre pecado, mas se o Espírito Santo não revelar ao teu coração, você não tem transformação de vida? Mas para Ele transformar a tua vida e você entender o que Ele tem para você, você precisa conhecê-lo e se relacionar com Ele. Por isso que nós vamos falar sobre o Espírito Santo, para que realmente, né, Ele seja aquele que vem dar aquelas podadinhas que a gente tanto precisa. Né? Amém? Porque você está aqui na igreja, você não foi arrebatado, isso quer dizer que você precisa de poda ainda na tua vida. Senão Deus já tinha te levado, né? Não havia lugar nessa terra para você, Ele já teria te recolhido. Então nós estamos no nosso processo, Deus está trabalhando ainda conosco. Né? E Deus, Ele nos ama tanto que Ele não vem, passa um trator em cima de nós e arranca tudo de uma vez, Ele vai trabalhando conosco. E Ele vai nos revelando, e nós vamos crescendo, e nós vamos se apaixonando cada vez mais pelo Senhor e pela Sua Palavra, e a nossa vida vai sendo transformada no agir do Espírito Santo em nós. Então, por isso, nós vamos conhecer. Então, o tema desta noite é: quem é o Espírito Santo? E se você quiser abrir a sua palavra e que estiver a acompanhar ali conosco, é João 14, 26. João 14, 26. Evangelho de João, capítulo 14. Bem pertinho de lá onde o pastor começou o culto, né? 14, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler a versão da NVI. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse.
Então é Jesus falando aqui. E nós colocamos aqui no nosso data show aqui, meio que algumas coisas para você entender o que Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo. Ele diz, mas o conselheiro, quando você tem um conselheiro sobre a sua vida, você vai encontrar nele um consolador. Você já teve a experiência, eu sei que você teve, né? De você estar com alguém que está sobre a sua vida, como alguém que está cuidando de você, e você vai buscar conselho com essa pessoa, mas além de ser aconselhado, você encontra um consolo. Né? A gente sai mudado quando a gente está junto com o nosso discipulador, com o nosso líder. Nós encontramos um consolo. E com o Espírito Santo é a mesma forma. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso consolador. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso intercessor. Olha que lindo isso. O Espírito Santo, ele diz para Deus, dá mais uma chance, eu vou podar, vou adubar aqui essa plantinha e ela vai dar vida, ela vai dar fruto. O Espírito Santo intercede por nós. Ele é nosso advogado. Ele nos fortalece, ele nos auxilia. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ou seja, no lugar de Jesus, vai me representar, vai agir ao meu favor, vai lhes ensinar todas as coisas e vos fará lembrar, ou seja, vai te trazer à memória tudo o que eu lhes disse. Então o Espírito Santo, ele faz isso. E o Espírito Santo, ele vai trabalhando em você, e você vai tendo relacionamento com ele, e quando você precisa se apoiar, se firmar nas verdades da palavra de Deus, para que o inimigo não alcance vitória sobre a tua vida, ele traz a tua memória. Lembra o que a palavra fala a respeito disso? Essa é uma verdade. Finque a espada ali e suba essa montanha. Então o Espírito Santo, ele vem e ele faz isso em nossas vidas. E nós precisamos nos relacionarmos com ele. A igreja primitiva viveu essa época da chegada do Espírito Santo. Eles viveram, e eles tiveram, se você for ler o livro de Atos, e na sequência da série do Espírito Santo, nós vamos fazer um estudo expositivo do livro de Atos, justamente para nós entendermos o Espírito Santo e o trabalho dele dentro da igreja, porque hoje o Espírito Santo continua trabalhando na igreja, amém? A obra é do Espírito Santo, né? O Espírito Santo distribui os dons dentro da igreja, o Espírito Santo nos usa dentro da igreja. Então nós precisamos entender como o Espírito Santo trabalha na igreja. Então, na sequência nós vamos estudar Atos. Mas no livro de Atos, já falando um pouquinho, vocês vão ver lá que o Espírito Santo interagia muito com o povo. O Espírito Santo fazia parte, eles dependiam do Espírito Santo. O evangelismo era algo que o Espírito Santo fazia parte. Não havia nada que eles não fossem buscar no Espírito Santo, revelação, direção e entendimento, para que eles pudessem dar o passo. Tudo era feito segundo o que o Espírito Santo conduzia a igreja. Então nós precisamos voltar a ter esse relacionamento com o Espírito Santo, para que as reuniões sejam de autoridade, de poder, sejam cheias das suas manifestações, para que a igreja possa ser conduzida triunfante, marchar vitoriosa nesses tempos difíceis. Nós sabemos que estamos caminhando para o fim, amém? O Espírito Santo tem nos preparado para isso, a palavra fala a respeito. Provavelmente nossa geração é a geração que verá Jesus voltando. Gente, isso é verdade. Nós temos que sempre nos apegar com isso. A gente não sabe se é, mas é bem provável que seja. Né? Eles esperavam que fosse eles, né? Então nós temos que esperar que sejamos nós. Né? E os sinais estão aí. Então nós precisamos nos apoiar no Espírito Santo para que cada vez mais nós estejamos firmados na verdade. E a dificuldade da vida não nos abale, mas sim a gente tenha uma esperança na vinda gloriosa do nosso Jesus, para nos levar com Ele. Gente, isso é tremendo. Quando nós aprendemos a olhar as dificuldades, o que o mundo está sofrendo, e nos apoiarmos que Jesus vai vir para nos tirar deste lugar, isso é maravilhoso.
né? Mas nós precisamos levar muitas pessoas junto conosco, amém? Deus quer salvar o mundo. Ele não morreu só por mim, Jesus não morreu só por mim e só por você. Ele morreu pelo mundo, né? Ele quer todos junto com Ele. E nós precisamos das estratégias do Espírito Santo para ganharmos vidas para Ele também. Então a igreja é muito dependente do Espírito Santo. E eu vou colocar aqui alguns textos rapidamente, não vou me aprofundar neles, que estão lá em Atos alguns, para que vocês vejam o quanto o Espírito Santo era atuante na igreja primitiva. Atos 5:3, nós vamos estar colocando ali. Atos 5:3 diz assim: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Para quem não lembra, aqui é o episódio de Ananias e Safira, né? Ananias chegou diante do pastor dele e mentiu. E Pedrão já na cara já disse, né? Como que você mentiu para o Espírito Santo? Não é para mim que você está mentindo, Ananias. É para o Espírito Santo. O Espírito Santo conhece o que é verdade e o que é mentira, né? Então você pode esconder do teu pastor ou do teu líder, mas não esconde do Espírito Santo. Está dizendo aqui, né? E na continuação ele fala também para Safira: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Então o Espírito Santo é alguém atuante. Atos 5:32 diz: nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo. Atos 7:51, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Atos 11:12, disse-me o Espírito que fosse com eles. Então o Espírito Santo conduzindo aqui. Atos 11:28, um deles pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria. Atos 13:4, enviados pelo Espírito Santo. Atos 15:28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Atos 16:6, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Atos 16:7, tentaram entrar na Betínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Atos 18:5, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando. Atos 19:2, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Atos 19:21, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém passando pela Macedônia. Atos 20:23, em todas as cidades o Espírito Santo me avisa. Atos 20:28, cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados. Então, gente, e tem muito mais, tá? Quando nós estudarmos o livro de Atos, vocês vão ver o Espírito Santo totalmente atuante na vida desses cristãos, né? Eles eram totalmente dependentes. Jesus tinha sido levado deles e eles dependiam do Espírito Santo. Eles não tinham a palavra nesse contexto que nós temos, né? Porque a palavra é a história deles depois do Novo Testamento, né? Então nós se firmamos nas vitórias deles, né? Eles tinham que se firmar no Espírito Santo, né? Então eles tinham o Antigo Testamento, as profecias a respeito de Jesus, então eles sabiam que eles estavam vivendo esse maravilhoso tempo, né? Então nós vamos ver muito o Espírito Santo atuando com eles. Mas a realidade hoje é que muitos cristãos e até mesmo muitas igrejas não vivem este relacionamento dependente do Espírito Santo, né? Usam o Espírito Santo como forma de ganhar muitas vezes dinheiro, usam o Espírito Santo como um calor, um mover, uma coisa, mas não tem um relacionamento de que o Espírito Santo realmente, ele é o Senhor dentro de nós. É Ele que deve governar a nossa vida, é Ele que deve nos conduzir. Preste atenção. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o cristianismo seria seco, seria monótono, seria mundano. Sem o Espírito Santo, o cristianismo não tem nada de diferente,
né? Então nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o nosso trabalho seria esgotador e cansativo. Porque é o Espírito Santo que nos capacita. Quando a gente está cansado, gente, e a obra nos cansa. Não pense que fazer a obra não cansa, né? Tem pessoas que dizem assim, se é só pastor, você não trabalha, né? Eu estou citando aqui o pastor, mas o líder de PG, eu sei o quanto se trabalha, as professoras da escolinha, eu sei o quanto se trabalham. Então a obra às vezes cansa e nós precisamos do Espírito Santo para nos encher, para mostrar para nós, né, que nós estamos fazendo a coisa certa. Sem o Espírito Santo, não existe comunhão com Deus. O Espírito Santo é que nos leva a nos apaixonar pelo Senhor. O Espírito Santo dentro de nós, desperta em nós a vontade de orar. O Espírito Santo dentro de nós, desperta a vontade de ler a palavra. O Espírito Santo, ele nos chama para estar com Ele. Nos chama para ir para o nosso lugar secreto. Então o Espírito Santo, é Ele que faz com que tenhamos essa comunhão com Deus. Então vida cristã sem o Espírito Santo não existe. Remova o Espírito Santo de uma igreja e uma dessas duas coisas vai acontecer. Ou ela vai se transformar num clube social, onde cada um tem suas vidas e se reúne de vez em quando, ou ela vai se transformar numa instituição religiosa, se reúne por religiosidade, né? Fazem tudo por religiosidade, mas não por paixão, não por entendimento do que realmente é estar reunido na casa do Senhor, realmente ser uma igreja, ser uma família de Cristo. A verdade é que não há revelação sem o Espírito Santo. Você pode ler a palavra e ela ser morta na sua vida, se o Espírito Santo não revelar a você o quanto aquilo te alimenta, o quanto aquilo te empodera e te muda de lugar. Por isso que quando nós vamos ler a palavra, ou até mesmo quando você vai ler um livro cristão, ou quando você vai ouvir um louvor, se você dizer, Espírito Santo, abre meus ouvidos, abre os meus olhos, prepara meu coração para isso que eu vou ver, você vai ver que é diferente. O Espírito Santo está ali, junto conosco, nos revelando. Então, a palavra de Deus diz que 2 Coríntios 3,6 diz assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós precisamos, nós não entendemos a palavra com sabedoria humana, nós entendemos porque o Espírito Santo revela ela conosco. Muitos gostam de dizer que é o único livro que a gente lê junto com o autor, então que privilégio nós temos, Então nós precisamos ter esse relacionamento. Não há visão sem o Espírito Santo, não há alegria sem o Espírito Santo, não há paz sem o Espírito Santo e não há liberdade sem o Espírito Santo. Mas que liberdade é essa? 2 Coríntios 3,17 diz assim, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Então aí você começa a pensar, poxa, mas Deus não está em todos os lugares? Sim, Davi fala o seguinte, lá em Salmo 139:7, ele diz assim, para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? E aí ele continua no versículo 8, se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Então a palavra de Deus é clara, que o Senhor, Ele está em todos os lugares. Nada está oculto a Deus. Quando você tem esse entendimento, você não pensa que você vai estar lá cometendo aquelas coisas que você sabe que não pode fazer. Ninguém está vendo, Deus não está vendo, Deus está vendo. Quero só abrir aqui uma historinha que eu lembro. A mãe da minha cunhada, nós ganhamos ela para Jesus.
E aí ela tinha o vício de cigarro, né? Ela fumava e ela dizia assim, se Deus quiser eu paro de fumar, né? Meio estranho, porque Deus quer, né? Deus quer, né? Então, e aí ela levou um tempinho, hoje ela já foi com o Senhor, né? Ela levou um tempinho para deixar o vício do cigarro. E aí, então, um dia, nós já tínhamos ganhado meu irmão, minha cunhada para Jesus, e o filhinho deles, né? Hoje já é um homem, o Vinícius, ele tinha uns 6 aninhos, e ela estava lá na casa do meu irmão, e ela estava fumando lá fora, escondido deles, né? Fumando. E aí o meu sobrinho veio e pegou ela no fraco, né? E daí ele falou assim, vó, você está fumando? Daí ela disse, mas não conta para ninguém. Vó, mas Deus está vendo. E aquilo para ela diz que entrou assim com uma verdade tão profunda, gente, que ela começou a sentir náusea do cigarro. E ela nunca mais fumou. Né? Então, ela foi com o Senhor, né? Já há muito tempo ela tinha deixado. Então, Deus está em todos os lugares, essa é a verdade. Mas a diferença que a palavra está falando, que aonde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Opa, então como assim? Como que o Espírito Santo está em todos os lugares e há liberdade, mas daí essas pessoas ainda não estão livres? Um exemplo aqui quero falar com vocês. Vocês acham que o Espírito Santo está nos bares? Sim ou não? Ele está? Ele está nas ruas aonde está havendo prostituição? Ele está? Porque o Senhor está em todos os lugares. Mas qual é a diferença? Ele não é o Senhor. Então, se Ele não for o Senhor, não há liberdade que o Espírito Santo produz. Quando nós vamos, é por isso que muitas pessoas ficam presas, porque ainda em determinadas circunstâncias na vida, porque não deixam o Senhor ser o Senhor. Porque o versículo começa, o Senhor é o Espírito. Aonde há o Espírito Santo, ali há liberdade. Então nós somos condicionados a ter a nossa liberdade quando o Espírito Santo é o nosso Senhor, conduz as nossas vidas. Então o Senhor, Ele sempre quer nos conduzir a essa liberdade. Estamos no ano na santidade, santidade é o Senhor, e nós precisamos ser libertos. Aonde você está preso ainda? O Espírito Santo pode ser Senhor nessa área da tua vida e te libertar. Né? Então não há desculpas para nós não sermos transformados, amados. Nós podemos, porque o Espírito Santo quer trabalhar em nós. Amém? A palavra grega para Senhor é Kyrios. E essa palavra é definida como uma suprema autoridade. Né? Então, é permitida ao Espírito Santo ser essa autoridade suprema sobre as nossas vidas. Por isso que Jesus diz, convém que eu vá, para que o Espírito Santo venha. Né? Era conveniente para nós. Jesus queria que nós tivéssemos esse acesso a Ele em todos os lugares. Senão nós teríamos que ir lá em Jerusalém, né? No seminário de Jesus, para ouvir Ele. Se não fosse o Espírito Santo em nós, né? Então convinha que ele fosse para que o Espírito Santo viesse. Não se engane, muitas pessoas cometem o erro de não compreender quem é o Espírito Santo, e nós precisamos compreender, entender, conhecê-lo, porque Ele é uma pessoa, não uma pessoa carne humana, mas uma pessoa que tem as características, como nós sabemos que Deus nos ama, que nos amou tanto, que mandou seu Filho por amor a nós, né? Então, o Espírito Santo, Ele também tem essas suas características. E se você não entende que Ele é uma pessoa, você não vai ter o temor necessário para se relacionar com Ele. Você vai tratar Ele como um mover, como um calor, como um sentimento, que vai mudar conforme o ambiente que você estiver. Né? Mas o Espírito Santo, Ele não é somente isso, Ele provoca isso em nós, Ele não é isso. Né? Então você não pode confundir atmosfera com presença.
A atmosfera é aquele ambiente, quando a gente está aqui, né? Principalmente quando a gente está em adoração, você consegue sentir aquela atmosfera do Espírito Santo nos envolvendo. Isso é atmosfera, mas presença é Ele trabalhando em você. É Ele te dizendo, não aí, se arrependa aqui, se conserta lá, para de fazer isso. Olha só aqui, né? Isso é a presença do Espírito Santo. Muitos têm dificuldades de entender isso e aí têm dificuldade de andar em santidade. Acham que a igreja é o ambiente santo, mas a palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Né? E aí, quando não se tem esse entendimento, muitos não têm um comportamento santo. Tem comportamento santo dentro da igreja, fora da igreja, Deus que me defenda. Né? Então, precisamos ter esse entendimento que nós somos o templo do Espírito Santo, onde a gente está. Então, nossos comportamentos devem ser santos. Quando não se tem esse entendimento, tem dificuldade em se ter conversas santas. Quando não tem esse entendimento, tem dificuldade com o tipo de música que ouve. O pastor Cristiano pregou semana passada falando a respeito, né, da transformação, de mudar de música do mundo para louvor e adoração, de entender o que mensagem que traz as músicas do mundo, né? Se vestir de maneira santa. Se vestir também. Nós somos templo do Espírito Santo, né? Nós precisamos nos cuidar, né? Principalmente nós mulheres, né? Precisamos ter uma conduta também no nosso vestir. Precisamos ter uma conduta santa no modo que bebemos e comemos. Tudo é direção do Espírito Santo. Tudo Deus quer mexer e nos colocar no padrão que Ele tem. Sede santos como eu sou santo. Né? Santidade ao Senhor. Então é essencial que a gente tenha esse relacionamento com o Espírito Santo como uma pessoa. Né? Ao contrário disso, será um tipo de relacionamento grosseiro e superficial, quando nós achamos que o Espírito Santo é uma influência sobre nós, que nós achamos que o Espírito Santo é um tipo de poder místico, né? Alguns acreditam assim, se relacionam com o Espírito Santo dessa forma. Não, o Espírito Santo quer ser o nosso ajudador, Ele quer ter esse relacionamento conosco, né? Nós precisamos conhecê-lo profundamente. O Espírito de Deus não se manifesta aonde Ele não é honrado. Nós vemos aqui uma passagem que Jesus falando. Vocês lembram que Jesus, Ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre a vida dele, né? E estava com Ele lhe dando poder, né? Nós vimos que o Espírito Santo, Ele agiu ali junto com Jesus para o ministério de Jesus. E olha o que diz Mateus 13, 54 ao 58. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro, o nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra, e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Né? Então, você quer milagre na tua vida? Reconheça quem é o Espírito Santo em você, e você vai provar de milagres. Né? Eu fico admirada com o Senhor, né? Deus, Ele nos surpreende de formas maravilhosas, assim, e Ele realmente provoca seus milagres em nós. Salmo 89, do 5 ao 8, diz assim, ó: os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Então, olha só, os céus louvam as maravilhas do Senhor por causa da fidelidade dele, aonde? Na igreja, na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelham-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade.
Esse é o Deus que nós servimos, amém? Nós precisamos temer o Espírito Santo, honrar o Espírito Santo. Então, o Senhor nos deixa muito claro que devemos fazer isso. O Espírito Santo é uma divindade e não um ser humano. Então a igreja precisa se relacionar a Ele não mais como uma entidade santa, mas como alguém santo. E Ele não tem poder limitado sobre as nossas vidas. É ilimitado, porque Deus deu essa autoridade para que o Espírito Santo em nós vai nos produzindo frutos de arrependimento, de transformação, e vai estar agindo em nossas vidas. Só quem pode impedir que Ele haja somos nós mesmos, Então não podemos rejeitar de ter esse relacionamento com Ele. Olha só, o Espírito Santo, quero citar aqui algumas coisas para que você entenda que o Espírito Santo, ele tem essa personalidade distinta, como uma pessoa da Trindade. O Espírito Santo possui uma mente. Romanos 8, 27a diz assim, é aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito. Então, se o Espírito Santo sonda os nossos corações e conhece a intenção do nosso Espírito, ele tem uma mente. Ele está lá, estou sabendo, que não tem mal nenhum, estou só falando. Mas o Espírito Santo, ele sabe tudo, conhece mais do que nós mesmos. Ele discerne a intenção do nosso coração. Olha só o que diz Coríntios 12, 11, 1 Coríntios. Ele possui uma vontade. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Gálatas 5:22, mostra esse Espírito Santo cheio de emoções, onde ele produz o seu fruto em nós, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu vou só citar aqui algumas coisas, depois, se vocês quiserem, eu posso estar dando os textos para vocês. Mas ele nos consola. Atos 9:31, ele fala, Hebreus 3:7, ele nos ensina, 1 Coríntios 2:13, ele pode ser entristecido, Efésios 4:30, ele pode ser insultado, Hebreus 10:29, ele pode ser resistido, Atos 7:51, e ele pode ouvir as mentiras, de Ananias e Safira ali, Atos 5, do 1 ao 11. Gente, eu acho que se nós só entendermos que ele pode ouvir mentiras, tem muita gente andando em santidade esse ano aí, Muita gente, Por quê? Porque quando você pensar em alguma coisa, você já vai passar pela peneira de Deus e já vai ver, opa, isso não pode, porque o Espírito Santo está aqui, ele está me ouvindo, essa conversa aqui, o que eu estou falando, Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Em Gênesis 1:26, Deus fala lá na palavra, Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o relato da criação é um relato dessa interação dos três juntos, Então, como que pode isso? Como que pode o Espírito Santo, Deus e Jesus, como é que funciona isso? Lá em Atos 10:38 diz assim, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então aqui nós vemos os três também. Então como que a gente pode entender isso? Eu acho que uma explicação bem, talvez fácil de você compreender essa parte de Deus ser trino. Imagine a água. A água, ela tem 3 estágios, líquido, gasoso e sólido, E nós sabemos que a água, ela muda conforme o ambiente que ela está, Conforme a temperatura que ela é exposta, Então nós encontramos esses 3 estágios da água. Com o Senhor é a mesma coisa, Nós podemos ver que o Senhor, ele estava lá com Estevão, quando ele foi apedrejado. Atos 5, essas 3 partes, Atos 7, 55 ao 56, diz assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo,
levantou os olhos no momento que ele estava sendo apedrejado, tá, gente? Levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então nós vemos aqui os três neste momento também na vida de um homem, de Estevão. Então, nós nos relacionamos com o Espírito Santo. Muitos dizem: Jesus está comigo. A gente tem esse costume de dizer, Jesus habita no meu coração, mas na verdade é o Espírito Santo. Jesus está à direita de Deus Pai, Deus está no trono nos céus, Jesus está à direita, e nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. Sabe lá, quando você for ler a palavra e você começar lá em Gênesis, o Espírito Santo, ele é o primeiro a ser citado nas Escrituras separadamente da Trindade, Porque nós começamos lá, Deus, criou os céus e a terra. Sim, Deus criou a terra, No princípio criou Deus os céus e a terra, mas ali estava falando de Deus trino. Aí no versículo 2 diz o quê? Mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, Então, olha só, Deus, o Espírito Santo, ele foi o primeiro a ser citado ali individualmente. Então, olha que tremendo isso, gente. Olha como nossos olhos têm que ser abertos para esse relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso companheiro para a vida toda. Jesus disse que não podia ficar conosco, que nós precisávamos do Espírito Santo. Muitas pessoas dizem assim: como eu queria ter vivido no tempo que Jesus estava aqui na terra. Gente, mas Jesus disse que era para o nosso bem que Ele fosse e que viesse o Espírito Santo. Então o próprio Jesus reconheceu que era para o nosso bem. Olha só o que diz João 16, do 7 ao 14. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. E não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Que privilégio, gente. Que tremendo isso, O Espírito Santo estar conosco, nos conduzindo, é para o nosso bem. Vocês imaginam que os discípulos, ouvindo isso, o que passou no coração deles? Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, e talvez para eles, tudo que eles viveram com Jesus, eles imaginar como que seria melhor para eles não terem mais Jesus, convém que eu vá. Como assim? A vontade deles era pegar no pé de Jesus e não deixar Jesus partir. Mas Jesus disse que era para o bem. Então Jesus criou uma expectativa no coração deles. Vocês vão ver, tem coisas que vocês não conseguem compreender agora que eu estou ensinando. Mas quando o Espírito Santo vier, vocês vão ter um entendimento no Espírito. Vai ser mais profundo, vai ser transformador, vai ser renovador. Realmente será algo que vai fazer toda a mudança necessária. Então nós precisamos ter esse desejo desse relacionamento, amém? Eu quero chamar o louvor para estar subindo, que a gente já vai estar concluindo aqui. Então o Espírito Santo, ele é exatamente igual a Jesus. Ele nos ensina exatamente como Jesus. E coisas mais profundas. Ele nos amplia as coisas de Deus. Ele abre nosso entendimento. Ele está aqui. Amém? Ele está dentro de você. Ele está habitando dentro de você quando você fez a escolha por Jesus. Ele é o nosso guia, o nosso conselheiro, o nosso protetor. Ele é o nosso coach. Total.
Ele é o nosso coach que nos motiva, nos coloca no caminho correto. Nós precisamos, né, dele ativamente envolvido em nossas vidas. E eu quero só, enquanto o louvor se prepara, eu quero só dizer algumas coisas aqui para você. O Espírito Santo, ele é citado 96 vezes na palavra. Ele, como Espírito do Senhor, 28 vezes. Como Espírito de Deus, 26 vezes. Ele é citado como Espírito eterno, como ajudador, como consolador, como santo, como Senhor, como Espírito da verdade, como Espírito de Cristo, de Jesus, de conselheiro, como Espírito de conhecimento, como Espírito de fortaleza, como Espírito de entendimento, de sabedoria, de temor, como Espírito de Pai, como Espírito da glória, como Espírito da graça, como Espírito de julgamento, de fogo, de vida, de amor, de poder, de equilíbrio, de profecia, de revelação, de santidade, né? O Espírito Santo, ele é divino, amém? Vamos se colocar de pé e eu quero convidar você a fechar teus olhos e se deixar envolver por essa atmosfera de adoração. Mas também convidar o Espírito Santo. Talvez você precisa fazer um concerto com Ele. Talvez você está aqui nessa noite e você diz: como eu tenho sido negligente, Senhor, com o meu relacionamento contigo. E eu quero me consertar, Espírito Santo, com você. Eu quero ir mais profundo neste relacionamento. Ou se você quer se entregar totalmente a Ele, eu quero convidar você a vir louvar aqui diante do altar, a romper as barreiras, sabe? Se entregar realmente ao Senhor. Quero convidar você a sair do teu lugar e a vir aqui à frente. E dizer: Santo Espírito, tu és meu amigo. Eu quero que você seja o meu principal relacionamento. Oh, baramasheri andaha, edaramai andashari andaha. Espírito Santo está chamando você. Venha para os braços do Senhor. Deixa o Espírito Santo tomar conta da tua vida. Oh, Ramashiri andaha.